Avistamentos ao longo dos séculos. Mergulhador profissional que, após ver o monstro, nunca mais chegou perto do Grande Lago Escocês. Confirmações científicas, mas também muitas conjecturas. O monstro do Lago Ness realmente existiu? Ou tudo não passa de uma grande invenção para atrair turistas? Porque, ano após ano, essa história ganha força ao invés de desaparecer com a falta de provas. Fato é que dificilmente grandes mentiras conseguem sobreviver ao teste do tempo. Muitas pessoas ao redor do mundo juram que uma criatura pré-histórica ainda vive nas águas escuras da Escócia. Nós tivemos acesso a uma pessoa que esteve no lago, conversou com os moradores locais e pode dar a sua opinião sincera sobre tais relatos. Então já clica logo no botão do like. Fica aqui até o fim para ligar todos os pontos. Se ainda não é inscrito ou inscrita, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa. Lago Ness, Escócia, dias atuais. O icônico lago escocês de águas escuras é famoso mundialmente por ser marcado por mistérios. Acredita-se que ele abriga uma criatura mítica ou um animal pré-histórico que pode ser visto algumas vezes ao longo da história. Mas a ciência alega que tudo não passa de uma confusão entre espécies. As águas doces e geladas do lago também são profundas, e a região é cercada por praias, o que facilita o trânsito de muitos animais diferentes no local. Mas os relatos sobre o tal monstro começam há muitos e muitos anos atrás. No século VI, região das Terras Altas, Escócia. Em uma manhã, um monge chamado Santo Columba viu a população local retirar o corpo de um pescador da água do lago. Ao perguntar o que tinha acontecido, os demais pescadores disseram que um dragão marinho enorme tinha sido responsável por tirar a vida do pescador. O monge teria entrado no barco e ido para o outro lado do lago, onde os pescadores disseram que aconteceu o acidente. Lá, ele teria avistado um monstro que estava à beira da água. De acordo com o diário do monge, o monstro teria tentado atacar, porém ele mostrou a cruz e gritou algumas palavras sagradas, e o monstro desapareceu na água. Em uma época onde a religião e as superstições predominavam, todos acreditaram no relato do monge, e ninguém se atrevia a chegar perto do lago. Mas os anos se passaram, e com eles, novos relatos surgiram. Em maio de 1880, um relato ficou sendo classificado como a primeira prova aceita pela comunidade científica da época, pois veio de um renomado mergulhador, Duncan MacDonalds. Duncan era um escocês que estava morando na Austrália, devido à sua profissão de mergulhador. Ele foi chamado ao seu país de origem para procurar por um navio de carga que tinha naufragado próximo ao lago e precisava de provas de seu naufrágio para que os donos recebessem o seguro da carga. As roupas de mergulho da época eram robustas e pesadas. Por isso, elas tinham uma corda que era acionada pelo mergulhador para que o mesmo pudesse ser puxado para cima. Duncan entrou nas águas geladas da Escócia e procurava pelo navio naufragado, mas o que ele encontrou foi um monstro. Duncan acionou a corda com muita força e seus companheiros o puxaram para cima. Quando ele chegou à superfície, estava pálido e tremendo. Não conseguia falar nada. Depois de alguns minutos, quando desceu do barco, ele relatou que viu um réptil enorme deitado sobre uma pedra debaixo da água. A empresa que tinha contratado Duncan pediu para ele mergulhar novamente, mas Duncan nunca mais quis voltar ao local e declarou que não voltaria a mergulhar naquela região, independente da quantidade de dinheiro que lhe fosse oferecida. A partir do ano de 1923, muitos relatos vieram à tona. O primeiro deles foi do casal Cruikshank, donos de um hotel bem de frente ao lago. Eles juravam que viram um animal com cerca de 3 metros e com um longo pescoço que pulava da água assim como um golfinho faz. Poucos anos depois, no dia 2 de maio de 1933, o casal viu um monstro novamente e foi até o jornal local, de nome Inverness Courier, que publicou a história. Várias testemunhas de relatos visuais começaram a aparecer. Até mesmo o circo da região ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem capturasse o animal. Em 1934, o mesmo jornal fez uma manchete na primeira página com a conhecida fotografia tirada pelo Dr. Robert Wilson, onde era fácil perceber um monstro emergindo da água.
A foto estampou os jornais mundiais, e na época, foi noticiado que a fotografia representava uma prova de que o monstro do Lago Ness era real. Porém, décadas se passaram, e antes de falecer, o autor da foto fez uma carta confidenciando que a fotografia era falsa. Ele e um jovem repórter teriam usado restos de um velho submarino e montado o animal para falsificar o documento visual. Em 1994, o jovem repórter que participou da trama, agora idoso, confessou que tudo era uma farsa para que ele conseguisse seu primeiro emprego em um grande jornal. Mas, com o avanço dos anos, a tecnologia proporcionou descobertas realmente confortáveis. Em 26 de maio de 2007, Gordon Holmes fez uma filmagem noturna de uma estranha mancha no lago. As imagens foram enviadas para uma empresa especializada dos Estados Unidos, que emitiu um laudo dizendo que o material analisado era real e não havia manipulação digital. Biólogos, ao terem acesso à filmagem, confirmaram que o animal em questão era uma enguia gigante, uma enguia-lobo, que não é comum, mas existem naquele local em profundidades maiores. Essa enguia pode atingir pouco mais de 2 metros. Uma fotografia de 2014 foi tirada pelos satélites da Apple Maps, e internautas apontaram para uma estranha criatura que teria aparecido quando os satélites apontaram suas câmeras no Lago Ness. Não houve nenhuma explicação para a imagem. Dia 20 de maio de 2019, por volta das 6h15 da manhã, um homem fazia sua caminhada matinal e observava o que a tempestade da noite anterior tinha trazido para a orla da praia. A região é bem ao lado do Lago Ness, e para surpresa do homem, ele viu a carcaça de um animal bem exótico e a fotografou. A foto viralizou, porém, mais uma vez, biólogos disseram que se tratava da carcaça de apenas mais uma orca. O estudo de uma universidade na Inglaterra, publicado esse ano em 2022, mostrou que um plesiosauro pré-histórico poderia ter vivido não só nas praias escocesas, mas também nos lagos. Porém, essa existência teria se dado há milhares de anos atrás. Em uma conversa com um casal próximo que visitou a Escócia em 2019, e foi por estar no famoso Lago Ness, soubemos que o lago é frequentado normalmente, inclusive por muitos passeios turísticos, e que seria impossível que um grande animal vivesse ali sem ser avistado com frequência. Eles acreditam que tudo não passa de uma história para atrair turistas. Especialistas explicam que as enguias gigantes poderiam ter sido o animal responsável por todos os avistamentos, inclusive pela morte documentada no século VI. A mordida desse animal é realmente forte, e se fosse um exemplar de 2 metros, ela teria executado um ser humano com muita facilidade. O rosto monstruoso e corpo robusto da enguia-lobo poderia ter confundido o renomado mergulhador Duncan MacDonalds, que ao ver o animal debaixo da água pelo vidro de uma roupa de mergulho muito rudimentar, somado às águas escuras do lago, teria tido a impressão de se tratar de um réptil muito grande. Se o monstro do Lago Ness existe ou existiu, não sabemos. Porém, enquanto escrevemos o roteiro desse vídeo, notamos uma coincidência um pouco estranha nos relatos de avistamentos ou imagens registradas, em que encontramos o mesmo. Todas aconteceram no mês de maio, apesar de terem ocorrido em anos muito diferentes. Coincidência ou uma forma de nos comunicar algo? Escreva aí nos comentários o que você pensa sobre isso, e já clica logo no botão do like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Obrigado por apoiar esse canal.